Olá, boa noite. Eu sou o Heron e essa é a Luana. A gente está aqui hoje para fazer um bate-papo sobre oportunidades entre o terceiro setor e as prefeituras. Como a gente está começando agora, a gente vai esperar um pouquinho, mais uns 2 minutos, para mais algumas pessoas conectarem e aí a gente inicia o nosso papo. Quem for entrando pode dizer de onde está conectado. A gente já tem a Beatriz conosco. Beatriz, de onde você está? Agora tem apareceu 2. Estou postando aqui mesmo. Deixa eu compartilhar. Tem mais gente entrando ali. Para quem acabou de chegar, a gente está iniciando esse bate-papo sobre o terceiro setor e as prefeituras, quais são as oportunidades de captação de recursos que a gente tem. Esperando mais algumas pessoas entrarem no bate-papo, dar aquele minutinho do Brasil, né, os 5 minutinhos de Brasil para a gente começar. Parece 2 ali. 2. E aí fica 1, 3. 2 minutinhos, né? Então, pessoal, para a gente iniciar de fato a nossa conversa, hoje estou aqui com a Luana Tavares. A Luana logo se apresenta. Eu sou o Heron, trabalho no CLP, na área de conteúdos do CLP, coordenando algumas dessas iniciativas. E essa conversa é parte da Semana de Finanças Municipais, Inovação na Captação de Recursos. Então, quem tem aí desafios em como que tira alguns projetos municipais do papel, conhece alguém ou trabalha com alguém que, né, tira que está com esse desafio de tirar esses projetos do papel, interessante compartilhar o link, chamar para o bate-papo, que eu acho que nosso conteúdo aqui hoje vai ser bem relevante. Essa semana, ela é parte da divulgação do módulo 3 do curso de Finanças Municipais, cujo principal foco agora desse módulo 3 é a captação de recursos. E uma das novas formas de captação de recursos é exatamente com o terceiro setor, e como que a gente consegue aí utilizar o setor público estendido para causar impacto e realizar políticas públicas interessantes aí nos nossos municípios. Em termos de CLP, nós somos uma organização sem fins lucrativos que temos o objetivo de transformar aí a gestão pública no Brasil de uma maneira muito positiva. Então, a gente trabalha com soluções de educação, experiências de aprendizado, tanto locais como presenciais, junto com governos. Levantamos algumas causas importantes estruturantes para o Brasil e promovemos esse tipo de iniciativa de levada aí conteúdo de gestão pública. Hoje a gente está em casa com a Luana Tavares, que é a nossa diretora vice-presidente, para falar um pouquinho para a gente, e aí eu já passo a bola para ela, Lu, acho que vale contar a sua trajetória, que desde sempre tem essa relação com o governo, terceiro setor, projetos, políticas públicas, daí a gente começar a falar, de fato, do nosso tema. Legal, muito bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, Heron, né, pelo convite a participar desse bate-papo e também dar boas-vindas a todos os participantes, né, e pedir, primeiro, deixar todos à vontade para ir mandando as perguntas, mandando comentários ao longo da minha fala. A gente quer que seja algo bem dinâmico, bem participativo e principalmente entendendo o contexto das pessoas que estão participando desse bate-papo e buscando trazer aí uma discussão rica que possa ajudar nos desafios. A minha trajetória, né? Hoje eu estou diretora executiva aqui do CLP já há 5 anos, mas tenho uma trajetória profissional que desde o início já se cruzou aí com o terceiro setor e com organizações de impacto, e desde então continuei nessa linha, entendendo que é uma forma muito importante de se causar impacto na sociedade, que não seja dentro do governo, né? E acho que exercer esse papel dentro do terceiro setor também tem
acho que um pouquinho, né, de sentido de política pública. Eu vou falar um pouco do porquê, de tudo que eu, particularmente na minha carreira e dentro do CLP, já consegui construir, e também dos desafios que isso traz, né, e quais as oportunidades que os municípios podem buscar em relação a esse tipo de parceria. Eu sou formada em publicidade, propaganda, né, então, antes de descobrir o setor público, eu fui na minha vocação pessoal, que sempre foi comunicação, sempre foi esse lado criativo, o lado de comunicação. Me formei em publicidade, mas ainda quando eu estava estudando, entrei na Fundação Brava, que é a fundação da família Sicupira, que também já há muitos anos faz investimentos nessa área de melhoria da gestão pública, e foi ali que eu descobri esse mundo, né? Descobri que o terceiro setor ele tem um papel muito estratégico. Era uma organização que já tinha ali um perfil bem diferenciado, né, em relação a esse modelo de parcerias entre setor público e privado, trazendo contribuições de diversas áreas para melhorar a gestão do Estado e envolvimento do setor privado, de empresários, de empresas, mas com uma consciência cidadã e de futuro do país bem grande. Então, ali eu já me apaixonei por esse tema e comecei a me especializar. Fiquei 7 anos na Fundação Brava, e dentro da Fundação Brava, né, ali eu passei por iniciativas desde implantar gestão dentro de estados, prefeituras no Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, desde Pernambuco, governo de Minas, Rio Grande do Sul, sempre com esse olhar, né, de uma organização social que fazia investimentos para a melhoria da gestão pública, firmava parcerias para apoiar a gestão pública em projetos específicos e com metas muito claras. A gente vai falar muito disso aqui no bate-papo. E eu fazia parte dessa equipe, inicialmente na área de comunicação, e depois logo passei para a área de gestão e de projetos, e pude acompanhar essas relações em diversas secretarias, em diversas esferas, né, tanto pública, privada, mas dentro do setor público, Estado, município, governo federal. E isso também foi me mostrando o potencial de transformação que o terceiro setor tem nessa relação, né? E como o setor público foi também criando condições e se abrindo mais para esse tipo de parceria e aproveitando esse tipo de parceria para alavancar os resultados. Depois eu fiz uma especialização, eu sou pós-graduada em administração de empresas e fiz várias especializações em gestão e estratégia. E depois, quando eu vim para o CLP, muito numa busca de continuar contribuindo, né, para a gestão pública em organizações sociais. Na época, o CLP passava por um momento de estruturação e eu vim para ajudar nesse processo. Encontrei um outro ambiente também, assim como a Fundação Brava, muito favorável e aberto e inovador, né, porque é uma outra característica que o terceiro setor tem, que pode facilitar, né, a levar soluções, a pensar fora da caixa, políticas públicas. Vim para o CLP para contribuir nesse processo e comecei a me especializar em liderança pública. Tem muito a ver com o nosso trabalho, nosso DNA, que é essa transferência de conhecimento e auxiliar, trabalhar em parceria com gestores públicos para construir soluções que, de fato, institucionalizem mudança no governo e entreguem melhores resultados para a sociedade. Então, fui me especializando nisso. Então, hoje eu também sou professora aqui do CLP e levo um pouco desse conteúdo aí aos 7 cantos, né, do país, a todas as regiões, e trabalho muito aqui com o nosso time de professores também, falando de liderança adaptativa. E hoje, à frente da organização, eu vejo o quanto esse trabalho em conjunto, né, quando a soma acontece, o poder de contribuição, a celeridade que a gente consegue ganhar em termos de entrega, de mudanças também, né, de ajustes dentro de projetos que têm potencial de mudar a realidade da população. Então, fui também aprendendo muito nesse processo e trazendo essa visão da gestão, que é muito também característica do CLP, da eficiência, a liderança pública e o impacto, né, a visão de política pública, de causar realmente o impacto no fim para a população. O CLP já voltando um pouquinho, né, para o que a gente faz, tem esses 2 braços de atuação, como o Heron falou, de melhoria da gestão pública por meio de conteúdos educacionais, de programas educacionais. A gente tem cursos, diversos programas,
de formação, muito voltados para gestão e liderança pública, de temas variados, então diversas áreas, como é o caso aqui das finanças municipais, né, o nosso tema de discussão, e também de causas que possam ajudar o país a se destravar, né, o sistema político e outras questões também ligadas à gestão de pessoas, por exemplo, e tudo isso a gente tem feito com investimento privado, em parceria com o setor público, em parceria com a sociedade, e eu vou falar um pouquinho também mais adiante de casos, né, práticos de como a gente está fazendo isso. Então, essa é um pouco da minha trajetória, como eu cheguei até aqui, e o meu propósito, né, de melhorar o país, que se alinhou muito a esse modelo do terceiro setor. Legal. Então, assim, é uma trajetória super rica e, de fato, até nas nossas operações isso se reflete muito. Toda essa experiência que a Luana traz. E aí, para a gente, como uma primeira provocação, né? Existe de municípios, talvez, que estão mais distantes da realidade, dessa interação com o terceiro setor, talvez não seja tão claro quais são as possibilidades que existem de construção, de parceria ali com o governo, a prefeitura e uma organização do terceiro setor. Então, eu acho que a primeira pergunta é quais são aí esse mundo de possibilidades que as prefeituras têm para o terceiro setor e com o terceiro setor. Muito bom. Eu acho que, assim, falando também um pouco do contexto geral e o porquê da importância desse tema, né? A gente vive num momento de forte austeridade financeira, todos os municípios e estados estão buscando novas formas de encontrar recursos, né? De otimizar a utilização de recursos para continuar atendendo as demandas que só crescem da população e essa dinâmica, né? Que é muito volátil, muito dependente da questão econômica, do momento do país, torna muito mais difícil a previsibilidade e também a celeridade para se adaptar a esses novos contextos, né? A gente fala quando o mercado vai muito bem e a arrecadação é alta, a gente tende a contratar pessoas e a aumentar ali, né, o número de serviços e a prestação de serviços, mas de repente quando ela cai, é muito difícil você cortar, por exemplo, recursos como pessoas, né, dentro da administração pública, são fixos. Então, esse é o cenário que a gente encontra hoje dentro da administração pública. Uma despesa que cresce muito, né, uma receita que não cresce na mesma proporção, e um desafio enorme de se encontrar soluções inovadoras para atender essa equação e continuar entregando serviços públicos. Por isso que esse tema, né, de captação de recursos e olhando aqui a perspectiva de parcerias com o terceiro setor, é tão importante, mas ele tem uma série de meandros aí, né, de condições que são muito importantes de serem observadas para que tanto a legalidade quanto a efetividade sejam atendidas, né? Então, em termos de oportunidade, o que eu vejo o terceiro setor ele vem se profissionalizando cada vez mais, né? Existe um conjunto de organizações, isso não é exclusividade de um estado, é claro que tem regiões que têm mais organizações do que outros, mas o interessante é ver que existem muitas organizações de atuação nacional que têm uma penetração municipal nos interiores, né, de todos os estados muito grande, mas não é do conhecimento de todos os gestores. Então, o que o terceiro setor traz, né, ele pode trazer uma flexibilidade muito grande para se estruturar pilotos e testar novas soluções. Isso dentro do setor público, a gente sabe que a dinâmica é muito complexa, dada a burocracia que existe. Ainda assim, né, a gente costuma falar aqui no CLP que a gente tira água de pedra dentro do setor público e existem muitos servidores e gestores públicos inovadores que conseguem, diante desse cenário, gerar bons resultados. E o terceiro setor, muitas vezes, é o caminho que eles encontram para que isso aconteça, né? Testar essas iniciativas nem sempre é fácil, dadas as condições jurídicas, o tempo de contratação, de fornecedores, de soluções e até mesmo a falta de exposição a essas novas ideias, dado
o grande foco que os municípios têm em atender as demandas da população, então é muito difícil você enxergar o que está acontecendo no Brasil, aonde tem melhores práticas, olhar para fora do país também, né? Então, dependendo da situação do município, isso é praticamente impossível, dada a dificuldade que tem de entregar os serviços locais, né? Então, o terceiro setor vem para trazer essa flexibilidade, inovação também, então conectar a essas diferentes perspectivas e possibilidades, tanto nacionais como internacionais, como eu coloquei, mas trazer uma característica de inovação que é importante, né? Isso não só no setor público, mas em todos os setores, mas dada a complexidade, de novo, nesse setor, é mais difícil você trazer inovação e ter a mobilidade, né, de testar algo, não deu certo, volta, porque você está lidando com serviços públicos e existe uma sensibilidade muito grande, né, uma responsabilidade muito grande do gestor quando ele coloca uma ideia em prática. E o terceiro setor, né, olhando já do ponto de vista prático, vem com essa flexibilidade. Estou vendo ali o Irineu. Boa noite, Irineu, bem-vindo. A gente está aqui falando um pouco sobre como o terceiro setor pode ajudar, né, em algumas características dessa relação com o setor público. Então, o terceiro setor vem com essa flexibilidade e existem vários exemplos, né, onde com os CIPs e até mesmo com as OS, a gente vai falar um pouco sobre os dois modelos e, por favor, mandem as suas perguntas e falem de qual estado vocês são, porque eu também vou tentando trazer um pouco de contexto aqui. A gente tem o Irineu, que é do Piauí. Piauí, muito legal. Irineu, legal você falar que é do Piauí. A gente está com uma proposta de um evento dia 30 de agosto, aí no Piauí, em Teresina. Que legal. É o Fórum de Liderança e Gestão Pública, que a gente faz com alunos da nossa pós-graduação e alguns gestores locais. Então, possivelmente, a gente vai estar aí no dia 30 de agosto. Então, a gente já te mantém aqui no radar para comunicar certinho de onde a gente vai estar. Muito bom. Se tiver qualquer pergunta, pode mandar. Por favor. Então, voltando alguns exemplos, né, assim, do que a gente vê, até mesmo pela minha trajetória, eu vou puxar um pouco e falar do CLP também, né, de projetos. O CLP, por exemplo, é um OCIP, atua com parcerias, né, junto ao setor público, desde o seu primeiro dia de atuação. E algumas delas tiveram características de entrega muito interessantes, né? Esse é o formato de atuação do CLP, a gente atua transversalmente em todas as áreas, pelo foco da organização ser melhoria da gestão e qualidade da liderança. Então, a gente tem um olhar muito transversal de como engajar qualquer tipo de liderança para promover mudanças positivas dentro da administração pública, né? Resgatar o papel de liderar mudanças que envolvem mudanças de cultura em todas as áreas. Então, nós não somos especializados em nenhuma área, mas eu vou falar também exemplos de outras instituições que também atuam com foco em educação, saúde, segurança. Nós fizemos vários projetos, desde estados e municípios, utilizando dessa condição de OCIP para travar as parcerias, né, os termos de parceria, que é o instrumento que as OCIPs utilizam para essa finalidade. Nesse processo, a gente buscou a participação da iniciativa privada, com recursos privados para viabilizar esses projetos. Não houve contrapartida no nosso modelo, né, do setor público, somente do setor privado. Então, isso, por um lado, né, traz uma participação muito grande do setor privado em termos de acompanhamento e de exercer realmente esse controle social, que hoje em dia é muito importante para que haja uma proximidade maior nessa relação entre o setor público e a população. Nesse caso, empresários, mas todos não de setores específicos, mas de áreas muito diversas, e sem um interesse específico no seu setor, mas sim com um interesse em melhorar a administração pública de um modo geral. E nós trabalhamos com, por exemplo, o governo de Goiás, com o governo de Santa Catarina, firmando uma parceria com o governo do estado que envolveu mais de 10 municípios. E aí todo o trabalho era baseado em criar um plano de desenvolvimento econômico para os estados com um olhar de longo prazo. Era um projeto com começo, meio e fim, essa é uma característica muito importante do trabalho com os CIPs, né, e inclusive das OS, que tem uma característica diferente de entrega, mas
as OCPs, elas têm uma condição, né, de atender interesse público, que é a sua essência, em projetos que têm uma finalidade, um começo, meio e fim, que não substituam a prestação de serviços ou a contratação de fornecedores. Esse é um grande desafio e uma grande responsabilidade do gestor de ter atenção, porque a finalidade tem que ser muito clara, né? Nós entramos nesse projeto para atender um objetivo de gerar um plano de desenvolvimento econômico e trabalhar com essas 10 prefeituras em conjunto para fazer um plano regional. Então, isso teve um objetivo muito claro ali, né, de entrega, o engajamento desses prefeitos e dos atores locais, mas desde o início, uma clareza de qual era o objetivo, né, de desenvolver e de ter ali os vetores econômicos desses 10 municípios em conjunto, estruturados, né, para que eles, a partir daí, tivessem condições de tocar esse programa adiante e gerar impacto em todas as áreas do município. Lu, nessa tua fala, eu queria trazer um ponto, fazer um recorte ali. Quando você fala assim, é muito importante a gente ter clareza do porquê a gente está entrando e qual é o papel que a gente vai desempenhar ali dentro. Exato. Porque muitas vezes acontece de ter expectativas um tanto distoantes ali, né? Dissonantes em relação ao que de fato é um escopo do trabalho. Então, a gente poderia dizer que um não fazer em relação a uma não expectativa que o governo pode ter em relação a uma parceria com organizações do terceiro setor, em projetos nesse sentido, não espere que a gente vá tapar o buraco de capacidade de execução no longo prazo. Exatamente. Então, assim, a gente até vai criar algum tipo de capacidade, trazer algum tipo de tecnologia, criar um conhecimento, compartilhar um conhecimento, mas para aquele projeto específico, né? Então, assim, senão gera aquela situação de dependência. Exatamente. Acontece muito disso também. Sim. Em todos esses programas, né, uma máxima que a gente tem eles têm começo, meio e fim, e eles nesse processo de fim, tem uma transição a ser feita, e algumas questões que a gente coloca para o setor público como, vamos dizer assim, acordos, né, compromissos para a continuidade daquela iniciativa. Então, em todos os projetos, havia uma clareza do momento em que o CLP iria sair, na Fundação Brava, enfim, outras organizações também tinham características parecidas, e a criação dessa capacidade era um dos objetivos correlacionados à nossa entrega, né? Que ao final o conhecimento ficasse, inclusive da forma de se planejar. A gente tem outros projetos, por exemplo, na área de segurança viária também, todos nessa linha de gestão, então é uma característica do mas ainda que seja em educação, em saúde, em segurança, você está ali para trazer uma inovação, para ajudar a criar um processo de engajamento da sociedade diferenciado, um conjunto de serviços públicos, uma estrutura, né, de gestão daqueles serviços públicos, mas é importante ter a visão do começo, meio e fim. Eu estou vendo, tem pessoas ali, olha, a gente veio, o último foi o Felipe Penha e Lilo. Luana, um abraço desde Chile. Sim, Felipe, um abraço. E o Pedro Peçanha fala de Brasília, já nos mandou uma pergunta, e o Fernando, também do Rio Grande do Sul, nos mandou uma pergunta. As duas perguntas a gente vai responder assim que a gente passar para o próximo tópico. Quando a gente terminar esse, acho que a gente vem e volta nessas perguntas. Eu queria também pensá-lo dessa tua fala. Você trouxe um exemplo do nosso modelo de parceria, né? Então, assim, uma das formas de parceria que a gente pode formar então, ter uma OCP, e a OCP vai fazer um acordo de cooperação com o governo, com uma prefeitura, uma secretaria específica, seja municipal ou estadual, e aí também vai firmar uma série de acordos de contrapartida, às vezes financeira, de investimento com a iniciativa privada. A gente está falando aqui do envolvimento de 3 atores, tendo o terceiro setor como o elo, né? Então, acho que assim, esse é nesse nosso tópico de hoje, essa é uma das formas que essas parcerias podem ser estruturadas. Outras existem também, e essa é que a gente tem aí vivenciado, tem experienciado. Isso aí, beleza, eu sou um gestor público de um município e eu tenho um desafio de implementar ou de desenvolver, de diagnosticar algum tipo de problema na minha cidade, para gerar uma política pública. Qual é o meu primeiro passo? O
Porque a gente sabe que olhando para o terceiro setor tem muita organização que pode me ajudar no diagnóstico, na pesquisa, outro vai me ajudar de fato na estruturação de projeto, de intervenção ou de recurso. Mas e aí, por onde eu começo? Eu acho que o primeiro passo, né, e só voltando um pouco no seu comentário, eu vi algumas perguntas também relacionadas ao orçamento, né, eu acho que casa um pouco com isso que a gente disse. O terceiro setor, ele tem capacidade de investimento, né, hoje o investimento do terceiro setor é muito, praticamente condicionante para muitas áreas de entrega de políticas públicas no Brasil. A gente inclui nesse terceiro setor, né, também as fundações empresariais que fazem investimentos altíssimos para que o terceiro setor e essas fundações invistam em melhoria de políticas públicas. Então, olhar o terceiro setor como uma fonte de recursos, sim, né, e de expertise, de inovação e de experiência para alavancar entregas e garantir essa flexibilidade também em testar políticas públicas. Então, a questão orçamentária é um desafio, mas as OCPs, elas podem, o governo pode firmar parcerias com as OCPs que tenham condições de investir recursos nesse projeto via participação do setor privado. Era assim que a gente atuava, né? Assim que a gente atua, então, até hoje. O setor privado faz um investimento, o CLP não é uma organização que tem investimento próprio, a gente tem quase mais de 100 parceiros que investem em projetos do CLP ou já investiram em projetos do CLP. Então, a gente se vale dessa rede para que ela, de acordo com a aderência e o interesse nos projetos que nós firmamos com o setor público, invista e depois participe dessa governança em conjunto. Então, o primeiro passo para você pensar esse arranjo, né, seja no formato que eu estou apresentando aqui ou qualquer outra área, então aqui a gente está falando muito de gestão pela nossa perspectiva, mas dentro da área de educação, de saúde, infraestrutura, da área de inovação, áreas mais técnicas também de planejamento, de gestão, obras, enfim, todas essas áreas você consegue firmar esse tipo de parceria. E o primeiro passo é entender o problema, né? Eu costumo dizer que se você não faz um bom pedido, não reclama depois da entrega, né? Assim, primeira coisa é saber qual é o real problema e onde, de que tipo de problema é importante envolver o terceiro setor. Nem todos os problemas ou demandas do setor privado, do setor público, são factíveis de se ter um terceiro setor envolvido. Então, o primeiro passo é entender o problema e se é relevante, se existe know-how dentro dessa área no terceiro setor, né? Definindo esse problema, encontrando organizações que tenham esse know-how, o primeiro passo é entender as condições legais, né? E eu costumo dizer que a primeira dica é envolver a Procuradoria desde o primeiro dia de discussão sobre um novo projeto em parceria com o setor privado, assim como tantos outros contratos, é importante fazer isso, porque ainda há uma questão legal que gera dúvidas, né, e precauções naturais de procuradorias no Brasil inteiro para esse tipo de parceria, dado que nem todas as organizações sociais e fundações são sérias e fazem um trabalho relevante e eficiente, e muitas vezes até livre de qualquer questão que tem a ver com corrupção ou desvio de recursos. Então, é muito importante estar atento a quais são essas organizações, o histórico delas, quem são as pessoas envolvidas em conselho, em comitês, quem são os financiadores, de onde vem o recurso, dado esse cenário. Depois, envolver a procuradoria, porque o procurador do município, ele sempre vai fazer as recomendações, mas se ele estiver envolvido desde o início, entender qual é a estrutura desse projeto, qual é o melhor modelo legal para que haja a parceria, vai ser muito mais fácil depois adiante você passar por todos os trâmites e fazer a coisa da forma mais correta possível. Depois disso, ter muita clareza internamente. Aqui a gente está falando, tem muitas pessoas da área de finanças, né, municipais, secretarias de finanças, entender quem vai liderar, né, quem é o responsável, quem é a liderança que vai estar à frente desse processo. Aqui no CLP a gente não faz nenhum projeto se a gente não tiver clareza de que essa demanda, aquele projeto é realmente prioridade para a liderança principal. Pode ser o secretário, pode ser um projeto muito mais estratégico que envolva o prefeito, no caso dos estados, o governador,
E isso é muito importante, porque você vai precisar, para que esse projeto tenha sustentabilidade, também a gente vai falar disso, de institucionalização, que haja aí uma parceria entre o técnico e o político para fazer com que o projeto ele ganhe internamente a aderência, né, dentro da estrutura da administração pública, mas também a legitimidade com a população, a legitimidade dessa entrega que ao final vai ser cobrada. Então, acho que esses são os 3 principais assim, pontos, né? Entender o problema e quais são essas organizações, o ponto de vista legal e a questão de liderança, de condução desse processo internamente. Muito bom. E aí, pegando ali, quando a gente olha para o contexto legal, né? A gente tem aí o novo marco regulatório que trouxe uma série de novas condições, como você até já citou. Olhando para esse lugar, né, do jurídico aqui, que cuidados a prefeitura tem que ter desde o começo? Você mencionou então a gente tem que ter desde o começo já a procuradoria com a gente. Que outro cuidado, assim, que atenção? Quais são as condições que a gente pode tomar desde, assim, estar ciente desde o começo para formar um projeto com o terceiro setor? A primeira coisa é entender que existe uma diferença entre OS e OCIP, né? Uma diferença na essência dessas 2 organizações e da condição jurídica e das possibilidades que os 2 modelos trazem. As OCIPs, elas têm esse olhar, né, de interesse público, então elas têm olhar de realmente envolver a sociedade civil dentro da administração pública para traçar soluções, e essas organizações como o CLP representam a sociedade civil, não à toa, todos os projetos têm uma governança muito bem definida com participação dos parceiros, com abertura, né, em momentos de diagnóstico para a contribuição da população. São organizações que realmente elas criam um elo de conexão entre o setor público e o terceiro setor. Já OSs, que são as organizações sociais, elas têm voltando, as OCIPs, elas travam termos de parceria, convênios, termos de cooperação. Na verdade, com a mudança agora são termos de parceria, o termo correto, né, a se utilizar entre essa OCIP e o setor público. No caso das OS, são os contratos de gestão. E aí tem uma característica muito diferente, mas que também é interessante de se observar, de prestação de serviços públicos, né? Os contratos com as OS, eles vêm com uma finalidade muito específica de entrega de serviços públicos, então não tem tanto essa característica de envolvimento da sociedade, de governança, de participação social, de controle social, mas vem para ajudar a dar mais celeridade, eficiência. Então, é um contrato um pouco mais complexo, que exige ali uma transferência de recurso entre o setor privado e a SOS, setor público e a SOS. Por isso também é muito importante se observar as entregas, né? A gente tem visto e discutido muito isso, esses contratos de gestão atrelados a metas, a resultados, né, de entregas de serviço público e de melhoria da qualidade dos serviços públicos. Isso no mundo inteiro tem sido discutido. A gente acabou de voltar de um módulo internacional da nossa pós-graduação em Oxford e nós tivemos um módulo falando só sobre esse tipo de contrato, e também que aqui a gente tem PPPs, né, também no Brasil tem se discutido e já tido algumas experiências com isso, mas de amarrar muito bem esses contratos a entregas finalísticas, né, aos serviços que estão ali como objeto daquele contrato. E, é claro, criar uma governança, um controle interno, uma fiscalização que seja eficiente, que na minha visão é o maior desafio, né? Você, depois de travar esses contratos, conseguir monitorar e criar formas de se avaliar muito bem essa entrega ao longo do caminho. Então, acho que essa distinção é essencial para a gente iniciar o processo. E, no caso das OCIPs, você precisa da transparência e também abrir esses editais, né? Dado o problema que você identificou, a necessidade de envolver o terceiro setor, abrir isso num edital para que você receba essas propostas do terceiro setor e depois possa avaliar qual delas se adequa mais à sua necessidade. Então, editais bem claros que deixem também, né, uma clareza de qual é o resultado final. Nesse caso, pode ou não estar relacionado à entrega de serviços públicos. Muito bom. Mais algumas pessoas entraram e eu queria dar um oi aqui para o Carlos Alberto.
o Carlos de Boituva, aqui em São Paulo, pertinho, para o Daniel, que entrou também. E aí a gente falou um pouquinho já da pergunta do Pedro, e tem ainda uma pergunta aqui do Fernando. A gente está encaminhando já para o final do nosso papo. E antes disso, assim, eu acho que já aproveitando até o gancho que o Pedro nos deu aqui o CLP tem experiências em trabalho com entidades de representação de municípios, existe troca de experiências. Isso que eu acho que assim, a gente tem algumas histórias, né, que a gente pode contar aí de atuação com municípios que servem de exemplo para essa interação entre o terceiro setor e as prefeituras. Sim. Qual que a outra pergunta? Qual foi que eu a outra pergunta, vamos já fazer um combo aqui, então. Quais as formas de monetizar as iniciativas além das tradicionais? Financiamento de pessoa física, venda de produtos, crowdfunding, editais públicos, cocriação com pessoa jurídica pública e privada, para garantir a sustentabilidade econômica para uma organização do terceiro setor. Então, mais relacionado à nossa sustentabilidade enquanto entidade do terceiro setor. Não, muito bom. Vou responder as duas. Então, vou começar pela resposta do Pedro, que tem a ver ainda com esse modelo das parcerias. Depois eu respondo o Fernando falando da sustentabilidade do terceiro setor, que também é outro tópico que daria um bate-papo específico para a gente falar, mas a questão de entidades, né, representativas e setoriais. Nós temos uma proximidade, um trabalho muito próximo a essas entidades, e tivemos uma experiência onde uma associação comercial ela foi o elo de trabalho entre o município, o governo estadual e o terceiro setor. E o setor privado ainda, porque via terceiro setor esse envolvimento foi também possível. Então, essas entidades, elas têm um espaço, né, dentro da sua atuação para isso. É claro que precisamos estimular, eu acho que ainda existe uma mentalidade um pouco antiga dentro de algumas delas, não todas, mas de forma de trabalho, né? Assim, de modelo de trabalho. E esse tipo de modelo que começou, nem falei tanto do histórico, mas cerca de 10 ou 13 anos, mais ou menos, atrás, que esse tipo de parceria entre terceiro setor e setor privado setor público para transferência de conhecimento começou a se fortalecer ou a se profissionalizar. E para essas entidades ainda existe alguns entraves, né, em termos de perfil mesmo do modelo de trabalho, mas muitas delas estão abertas. E é papel também do gestor público provocar, porque o papel delas de representação da sociedade, né, para a gestão pública, para a política, para a economia do país, é justamente o caminho, o canal para que projetos como esses possam surgir. Então, nesse caso de Santa Catarina, vou de novo Santa Catarina, né, como exemplo, foi uma associação comercial que fez toda a articulação para envolver não só o CLP, mas foram vários parceiros, inclusive consultorias internacionais. Uma delas foi responsável pelo projeto de mobilidade, de transformação na mobilidade urbana de Singapura, então muito renomada, além, né, também do CLP e outros parceiros participaram, e eles fizeram esse elo de ligação entre os municípios. Foram 10 municípios também envolvidos e o governo do estado. Então, essa troca, ela existe, Pedro, e é importante estimular, é importante buscar, né, pessoas e entidades que tenham abertura para isso e ter pilotos. Eu sempre falo que a gente cria, né, o espaço. Então, achou um parceiro dentro dessas entidades, faz um piloto, mostra os resultados, que em breve várias outras entidades locais, porque a gente sabe também tem desafios do perfil de cada localidade, as dificuldades de se trazer também essa visão nova, inovadora, mas faça pilotos, teste, que com o resultado todo mundo quer participar no final, e as coisas reverberam, né? E até em termos de piloto também, só fazendo um adendo, sim. Ele funciona como fazer um piloto é mais barato do que fazer o projeto inteiro. Exato. Então, até para captar lá no desafio de recursos, quando você faz um piloto de 6 meses, você prova ali que um investimento maior ele vai dar resultado. Você vai ganhando legitimidade. Exatamente. Com as autoridades ali locais, né? Então, esse é um ponto super importante, tá? É isso. E Fernando perguntou sobre a sustentabilidade do terceiro setor, né?
O Brasil ele tem uma cultura que ainda não é muito voltada para doação, né? Hoje o investimento que as organizações do terceiro setor recebem ou vem de grandes empresários e empresas que são comprometidas com o país ou com setores específicos, ou as fundações que são empresariais têm já um recurso mais garantido que vem dessas empresas que criam seus institutos, criam as suas fundações para atender os interesses de responsabilidade social daquela empresa. Então, é uma dificuldade e hoje a gente tem testado, sim, alguns modelos diferentes, né, em relação à participação da sociedade. É um momento importante onde a sociedade está um pouco mais engajada ou mais indignada e consciente de que ela precisa exercer um pouco mais o papel cidadão, ou entender um pouco mais, né, de gestão pública ou de política, ou a consciência do voto. As pessoas estão realmente sentindo. Nós estamos num momento, acho que desde 2013 para cá, mudou drasticamente a relação entre a população, né, o cidadão e o gestor público, o político, e isso vem mobilizando muito, tanto de um lado quanto de outro, a busca por formas de se engajar, formas de encontrar soluções diferentes. Então, a gente tem explorado também crowdfunding e a participação individual, né, de pessoas comuns que não estão dentro dos nossos programas, não conhecem o CLP, não são de empresas da nossa rede, mas que estão indignadas ou entendem que a participação delas é importante e querem contribuir. Mas isso é um processo, né? Eu entendo que a gente tem que ir criando um pouco essa consciência na população para que haja, para que a doação ela seja um pouco mais valorizada e compreendida também, né? Eu estou colocando um recurso, mas o que eu estou ajudando nessa causa? Existem causas mais sensíveis, mas no nosso caso, a causa da gestão pública, de ajudar, de qualificar, de estar junto, de pensar políticas públicas junto com gestores, ainda não é a causa que é mais sensível para esse tipo de doação. Além disso, a gente está buscando também, dentro da nossa estrutura, parcerias, então a gente faz muita coisa em parceria entre o terceiro setor e o próprio setor público para otimizar recursos, para buscar essa sustentabilidade. E os nossos cursos, os nossos programas, alguns são gratuitos, mas outros nós cobramos, né? Programas que são mais estruturados, nós fazemos programas customizados, então uma das fontes de recurso que o CLP encontrou, isso desde a nossa criação, foi os cursos também. Não é a principal, não é o que realmente sustenta o CLP, continua sendo as doações, isso chega a ser, acho que 10%, 15% do nosso recurso, mas é importante fortalecer, né? Mas a gente também tem aí, aquela questão do terceiro setor que precisa ter um equilíbrio entre a geração de recursos e o impacto. Então, muitas vezes isso é um desafio para quem está à frente de uma organização, de encontrar qual é o melhor modelo, né? Não perder o foco no impacto que a gente quer causar para a sociedade, mas também não deixar de ser sustentável e de garantir que a organização tenha saúde financeira. E até hoje a gente tem conseguido, né, engajar muita gente nesse formato que eu comentei, e o nosso próximo desafio é como trazer a população também para uma consciência cidadã e para um investimento social que nos ajude a manter a entidade. Bom, respondidas as perguntas, acho que aí fazer a nossa última pergunta aqui também, seria assim, Luana, na sua experiência, olhando para essas parcerias público-privadas aqui, né, público-privadas, no sentido do terceiro setor e prefeituras, o que pode e o que não pode ser feito, o que pode ser esperado e o que não pode ser esperado, se você pudesse colocar assim, isso pode, isso não pode, de uma maneira bem objetiva. Legal. Eu acho que assim, o que pode e o que deve, né, aprendizados que a gente foi tendo ao longo do caminho, primeiro, né, eu já falei que a questão da procuradoria envolver e ter um conjunto de pessoas que deem um cinturão ali de engajamento e de legitimidade mesmo para projetos que envolvam o terceiro setor, porque eles tendem a ter uma robustez e uma capacidade de gerar impacto grande e podem realmente ajudar a entregar tanto iniciativas que estejam no plano de governo daquele prefeito, quanto melhoria de serviços públicos que já existem e que precisam dessa oxigenação. A questão das metas finalísticas mensuráveis, né, manter isso muito no radar. Uma outra coisa que é muito importante, a gente também coloca como premissa nos nossos projetos, e é importante para o gestor público se atentar, é o envolvimento
dos servidores de carreira, né, os servidores, não só os comissionados, que tendem também a buscar esse tipo de parceria, os próprios secretários, superintendentes, mas envolver os gestores, envolver o corpo técnico da prefeitura, para que haja uma continuidade, haja um aumento da capacidade de gestão daquela prefeitura e esse conhecimento fique, né? O custo da descontinuidade para o país, ele não temos dados empíricos, mas é superior da corrupção, sem a menor dúvida. A gente paga um preço muito caro por iniciativas boas que acabam sendo descontinuadas. E o envolvimento dos servidores desde o início é muito importante para isso, para legitimar, para participar, para legitimar e para manter também ao longo do tempo. O envolvimento da sociedade também é um super fator de sucesso, né? Engajar a sociedade desde o início, ter uma comunicação clara do que é esse projeto, o que é essa parceria, né? Dar visibilidade para isso também ajuda muito. E, por último, ter sempre o registro, falando mais do ponto de vista legal também, que eu estou juntando um pouco das duas coisas, porque a preocupação do gestor, né, tem que ser bem completa, guardar o registro dessa parceria, registro fotográfico. A gente tem aí vários órgãos que auditam, com razão, né, esse tipo de contrato, então que haja uma transparência muito grande de tudo que foi executado. E o que a gente não pode deixar, não pode fazer, né, eu mencionei um pouco também, mas para afirmar, substituir o papel de fornecedores ou de entregas de serviços públicos com essas parcerias, no caso com as OCIPs, né? No caso das OS, é até desejado e é um modelo que tem tido aí alguns casos de sucesso no Brasil, mas no caso dos termos com OCIPs, que são um pouco mais tradicionais, um pouco mais flexíveis, ter isso em mente, né? Projetos com começo, meio e fim, e não substituir o papel de fornecedores ou de contratação. Eu vou trabalhar com o OCIP só para contratar uma empresa porque é mais rápido, enfim, não ir por esse lado, porque legalmente não é permitido e também não é o objetivo desse tipo de parceria, que realmente ajude na celeridade, na inovação, na flexibilidade e nessa entrega de serviços públicos e da lógica, né, da dinâmica da gestão pública de um modo geral. Tem uma pessoa perguntando, mas já acabou o tempo. A gente está no final do tempo. Júnior, a tua pergunta, vocês disponibilizariam ou disponibilizam manuais para captação? A gente acabou de lançar, está lançando hoje, na verdade, o módulo 3 do curso Como melhorar a arrecadação do seu município via captação de recursos. Então, o curso está inteiro estruturado num passo a passo, né? E é gratuito, as inscrições são gratuitas, ele é inteiro online, está inteiro estruturado nesse passo a passo, então, onde que eu olho um projeto, quais são os atores que eu vou buscar, qual é o tipo de aderência que eu vou ter aqui, quais são as organizações com as quais eu vou falar. Então, logo mais a gente vai postar o link do curso, e aí lá pode te ajudar. A gente disponibiliza modelo de projeto, modelo de como formar a visão do seu projeto, como priorizar os desafios do seu município para daí ir buscar um recurso, sair para captação. Tá bom? Muito bom. Ron, obrigada. Acho que, pessoal, obrigado pela participação de vocês. Como eu comentei no começo, esse curso, esse bate-papo, ele faz parte da Semana de Finanças Municipais, focado em captação de recursos, que é parte da nossa semana de lançamento do módulo 3, de finanças municipais, como melhorar a arrecadação do seu município via captação de recursos externos. Então, o link a gente vai postar logo mais nos comentários para vocês fazerem a inscrição, e amanhã a gente tem o último bate-papo da semana sobre o equilíbrio fiscal, como ele influencia na captação de recursos. Muitas vezes a gente cai ali numa armadilha de vou captar, sendo que a minha casa não está tão arrumada ainda, né? Então, como que a gente consegue daí fazer esse equilíbrio? Agradecer a Lu por participar e compartilhar com a gente todas essas experiências. E todos vocês participaram aí com a gente, estiveram conosco, interagiram. Espero que a gente tenha contribuído com o trabalho de vocês, o impacto que vocês geram nos municípios. Obrigada. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Heron. Obrigado, Lu.